dia, pessoal, tudo bem? Vamos para o capítulo 6, Terra, um planeta singular, página 44. Aqui a gente tem mostrando no início do capítulo como que as civilizações antigas tinham uma visão a respeito do formato da nossa Terra, né? Então a gente tem aqui os egípcios que pensavam que o planeta flutuava e os gregos acreditavam que o mundo era plano como um disco. Pode até parecer absurdo. No entanto, a história do desenvolvimento da ciência ela é bem longa e o conhecimento disponível hoje se deve principalmente às hipóteses elaboradas pelos primeiros pensadores. Entre eles, a gente tem aí o Aristóteles, que foi um dos primeiros pesquisadores a tratar desse assunto. Através da observação de eclipses lunares, ele argumentou que a sombra da Terra na face do Sol ela é encurvada e que se isso acontece durante esse fenômeno, significa que o planeta Terra é curvo, ou seja, ele apresenta esfericidade. Então, com os avanços aí na ciência, na matemática, além da conquista do espaço no século passado, passamos a compreender melhor então as características do nosso planeta. E atualmente, por meio de imagens captadas por satélites, sabemos que a Terra ela é semelhante a uma esfera. Aqui a gente tem na página 45 uma tirinha aí de uma conversa que eu gostaria de ler com vocês, tá? Onde nós estamos? A Mafalda pergunta. Aqui, olha. Mas então a gente está de cabeça para baixo. Puxa vida! Acho que de hoje em diante, eu vou me sentir muito mais apegada a este chão. Então, o que diz ali no Trocando Ideias? Por que a Mafalda ela imagina que ela está de cabeça para baixo? Por quê? Como o Brasil está situado na parte inferior do globo, ao visualizá-lo, considera-se a movimentação do planeta. E a perspectiva, então, dela era de estar fixa ao chão. Então, a Mafalda pensou que ela estava o quê? De ponta cabeça. Na 2 diz assim, no último quadrinho com que Mafalda está... No último quadrinho, com que Mafalda está preocupada? Isso realmente poderia acontecer? E por quê? Então, ela está preocupada com o quê? Com a possibilidade de cair do planeta. Isso pode acontecer por quê? Jamais isso vai acontecer porque a gente tem a força gravitacional, que nos mantém presos às superfícies da Terra. Então, completem aí o Trocando Ideia de vocês. Agora, temos uma pergunta. O que é gravidade? O que você acha que é? A gravidade é uma força de atração que a Terra exerce sobre outros planetas. Nós temos aqui, por exemplo, o que produz a força da gravidade é a massa versus a distância, né? Então, quanto mais massa eu tenho no meu objeto, quanto mais massa eu tenho, né, do objeto aí, mais força de atração ele vai obter, tá? Para ficar mais próximo um do outro. Aqui eu tenho a força da Terra em relação à Lua. Vocês têm isso na página 47. E aqui a gente tem uma demonstração, tá? Mostrando aí a Terra, fazendo aí obtendo a sua força aí gravitacional e fazendo com que esses corpos celestes, então, se aproximem cada vez mais dela, tá bom? Aqui mostrando também a gravidade em relação à Lua, né? Sabemos que temos influência sobre as marés também, nós já vimos isso, né, em outros capítulos. A força do Sol sobre os planetas. A gente vai ver isso na próxima aula, para que não fique muito extensa, tá? Então, só para que vocês lembrem, essa força de atração, a gravidade é essa força de atração que a Terra exerce sobre os outros corpos celestes, tá? Não esqueçam disso. Na página 46, nós temos assim, note que um tipo diferente de força foi utilizado em cada situação. Então, ali, para amassar ou desamassar uma folha de papel, é necessário utilizar a força produzida pelos músculos, denominado força mecânica. Depois nós temos o segundo, a força que atrai ou repele os ímãs é chamada de força magnética. A bola de papel que caiu devido à ação da força gravitacional da Terra. Então, observem
ali os tipos diferenciados que nós temos. Um é mostrando a força mecânica, o outro a força magnética e o outro está mostrando a força gravitacional da Terra, tá? Então, quanto mais massa eu tenho, mais próximo eu vou estar da Terra, tá bom? Na próxima aula a gente continua. O que eu gostaria de pedir para vocês? Que vocês façam ali na página 49 a força gravitacional em diferentes órbitas. Utilize um simulador virtual para visualizar diferentes formas de órbita e alterar a massa de determinados corpos celestes e dos planetas que os orbitam. Então, eu vou disponibilizar para vocês aí esse simulador virtual para que vocês consigam dar uma observada e entender um pouquinho melhor, ok? Abraço!